Neste vídeo você vai ver como a engenharia mecânica está relacionada com as turbinas eólicas. Não esqueça de dar o like no vídeo, de compartilhá-lo com as pessoas que você acha que possam gostar dele. Bom, a energia eólica é a energia que está associada com os ventos. E a gente tem, como curiosidade, essa foto aqui, que é de um gerador eólico do século XIX, final do século XIX. Esse gerador foi feito por Charles Brush, nos Estados Unidos. A energia eólica é usada desde a antiguidade, por exemplo, em moinhos de vento das mais variadas naturezas, para moer grãos de origens diversas. Bom, quando a gente teve o final da Segunda Guerra Mundial, muitas tecnologias começaram a ser desenvolvidas pelo mundo inteiro, inclusive na área de energia eólica. Então a gente tem aqui nessa figura, por exemplo, um gerador eólico de 1955, começou a operar nesse ano, na cidade de Nogent-le-Roi, na França. Então a gente já vê aqui um predomínio de estruturas metálicas sendo usadas, e esse rotor aqui ele foi um rotor experimental que permitiu o uso desse tipo de tecnologia de forma muito mais sofisticada nos anos seguintes. Então a tecnologia associada com esse tipo de equipamento evoluiu muito no que se refere à aerodinâmica das pás e também aos sistemas de controle. Então aqui nessa figura, por exemplo, a gente tem já uma imagem que mostra um gerador com perfis aerodinâmicos que são muito claros, são muito visíveis nessas pás, e a gente já tem uma configuração bem mais próxima do que a gente verifica nas turbinas modernas. Tem uma coisa interessante para a gente analisar, que é relativa ao tamanho dos rotores. Então a gente tem turbinas de diferentes tamanhos. E quanto maior for o diâmetro do rotor, maior é a potência que pode ser extraída do vento a partir da turbina. Então aqui nessa figura, por exemplo, a gente tem turbinas de 17 metros de diâmetro do rotor, e a gente tem aqui uma geração de 75 kW. E a gente tem uma turbina aqui bem grande, de 126 metros de diâmetro aqui do rotor, gerando 7,5 mil kW ou 7,5 megawatts. Então isso daí representa uma certa limitação desse tipo de turbina. Para a gente ter então grandes potências, a gente tem que ter rotores muito grandes, de preferência combinados com uma grande quantidade de rotores numa determinada área. Aqui nós temos uma outra imagem que mostra os principais componentes mecânicos de uma turbina desse tipo. A gente tem o rotor, que tem perfis aerodinâmicos que permitem que seja feita a extração da energia de maneira muito eficiente, e aí já entra um trabalho muito importante do engenheiro mecânico, porque o engenheiro mecânico vai aplicar as teorias da mecânica dos fluidos no projeto dessas pás. Entra também a engenharia mecânica, no caso dessas pás, na definição dos materiais que vão ser usados. Hoje em dia são usados, por exemplo, materiais compósitos para a fabricação dessas pás. Além da questão dos processos de fabricação. Nós temos uma caixa de transmissão dentro da turbina, porque a gente precisa, na realidade, fazer uma multiplicação dessa velocidade para a gente ter um processo de geração de maneira adequada. Então, essas caixas normalmente são compostas por diversas engrenagens, e a partir desse componente mecânico, a gente tem então a conexão direta com um gerador que funciona como um motor ao contrário. A gente vai colocar movimento no gerador e ele vai gerar uma corrente elétrica a partir desse movimento. E aí você pode gerar energia para ser disponibilizada na rede ou para utilização local, para acionar determinados equipamentos. A gente tem aqui nessa figura uma previsão que foi feita em 2017, que era uma previsão que envolvia uma expectativa do mercado de distribuição
da matriz energética brasileira em 2026. E a gente nota que tem um grande aumento da participação da energia eólica, que é essa fatia vermelha dessa pizza. Então, a expectativa é que ela passe dos 8% em 2017 para 13% em 2026. Isso representa um crescimento muito grande e isso está diretamente ligado a oportunidades para a atuação do engenheiro mecânico. E tem algo bastante interessante que a gente pode analisar, que é, a gente pode se perguntar, por exemplo, qual é a possibilidade de aplicar isso no território nacional. Então, para isso, existem atlas que fazem o levantamento do potencial de geração eólica no nosso país. Então, esse gráfico que a gente está vendo aqui, ele é obtido a partir de um site e o link desse site ele está na parte de descrição aqui do vídeo. Então, a gente nota, primeiramente, que aqui no Brasil a gente tem uma distribuição que não é homogênea do potencial eólico. Isso é materializado por essas diferentes cores. O que essas cores significam? Onde a gente tem aqui uma cor mais tendendo para o vermelho, significa alta velocidade média do vento. Nessa escala aqui, o vermelho ele é maior do que 6,23 metros por segundo, em média. E quando a gente vai caminhando aqui para esse azul claro, no sentido contrário aqui do espectro, a gente tem menores velocidades, até velocidades que são menores do que 2,5 metros por segundo. Normalmente, começa a ser interessante você utilizar a energia eólica quando você tem velocidades médias da ordem de 4 metros por segundo, ou até um pouco menos. Então, a gente vê que existe, sim, um grande potencial no nosso país para a geração de energia a partir dos ventos. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você a conhecer a plataforma Labozilla, conhecer os novos cursos da plataforma Labozilla que estão disponíveis para a formação em engenharia mecânica usando a simulação computacional. Dessa forma, fazendo os treinamentos da plataforma Labozilla, você contribui com o nosso canal, além de reforçar a sua formação enquanto engenheiro. Então vamos lá conhecer a plataforma, que é o nosso principal apoiador cultural. Então, para finalizar o vídeo de uma maneira bastante descontraída, a gente vai então ver alguns vídeos aqui curiosos sobre essa questão das turbinas eólicas. Tá? Então, o primeiro vídeo que a gente vai ver aqui, ele é um vídeo que mostra uma pessoa, aqui é claro que essa pessoa está protegida com devido paraquedas aqui, mas ela está andando numa pá, uma turbina muito grande. Então, a gente vê, tem ideia aqui das dimensões das pás que podem alcançar as turbinas desse tipo. A gente vê aqui nessa figura claramente também o perfil aerodinâmico dessa pá. Tá? Temos um outro vídeo aqui que é bastante interessante, que mostra uma situação onde a gente tem uma grande ventania e a gente tem uma turbina que está com seu processo de controle de velocidade defeituoso. Então note que todas as turbinas ao redor estão com a velocidade controlada, mas essa turbina ela tem a velocidade excessiva. Então com certeza tem algum problema no mecanismo de controle, porque as turbinas elas têm um processo de segurança que quando a rotação dela é excessiva, você tem dispositivos de frenagem e dispositivos de posicionamento das pás que fazem com que essa velocidade seja reduzida. E aí a gente tem então a falha catastrófica dessa turbina. Tem até os cavalos que estavam correndo antes, já pressentindo aí a falha do equipamento, mas é bastante impressionante. Para finalizar, uma coisa bastante curiosa, a gente tem aqui uma pessoa que estava aqui praticando paraglide, e no paraglide você não tem tanto controle muitas vezes, Existe um controle, mas muitas vezes esse controle pode ser prejudicado por condições atmosféricas. Então a pessoa chegou muito perto aqui de uma turbina eólica e ela foi, o paraglide acabou aqui enroscando numa das pás, e a pessoa ficou girando ali junto com a pá da turbina. Mas acabou tudo bem, essa pessoa teve
o resgate, né? Não aconteceu nada com a pessoa. E por isso que a gente está colocando aqui o vídeo, inclusive, tá? Então, é isso. Eu gostaria que nos comentários do vídeo você colocasse as suas experiências que você tem com esse tipo de equipamento, que inclusive é interessante, a gente pode até comprar esses equipamentos, essas turbinas de tamanho pequeno para instalar nas nossas residências. E se você tem experiências com isso, que você coloque nos comentários. Se você tem informações novas para compartilhar conosco, seria bastante interessante. E também, se você tem perguntas, né, tópicos que você acha que podem contribuir para a discussão. Tem uma coisa que a gente não comentou, mas até mesmo o fato de você fazer o dimensionamento desses equipamentos é uma opção de mercado interessante para o engenheiro mecânico. Você chegar numa determinada aplicação, uma propriedade ou uma indústria que quer utilizar essa fonte de energia e você fazer todos os cálculos de dimensionamento para você ter os equipamentos servindo a esse propósito. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Tá? Um grande abraço.